Olá, estamos mais uma vez aqui em nosso canal no YouTube para realizarmos mais uma reflexão em torno de temas que possam ser úteis na busca da verdade e do autoconhecimento. Antes de mais nada, antes de começar propriamente a nossa reflexão de hoje, gostaria de lhes pedir que assinassem o nosso canal, que dessem os seus likes, fizessem suas críticas, a fim de que o nosso canal possa permanecer gerando algum tipo de benefício ou de utilidade social a quem quer que seja. Bom, hoje eu gostaria de falar a respeito do perspectivismo druida, perspectivismo advindo das escolas druídicas. E por que não também falar do perspectivismo nietzschiano? São coisas que se imiscuem. O que é uma visão perspectiva? Diante de um fato, diante de uma ideia, diante de uma história, diante de uma circunstância, de uma imagem, de um símbolo, de uma palavra, de uma frase, de um livro, de um filme. Quando lançamos o nosso olhar, buscando entender todos esses elementos, não apenas com uma forma de entender, de compreensão, mas gerando múltiplas formas de compreensão, tentando não estabelecer um critério fechado, minimalista em torno desses elementos, assumimos então uma atitude perspectivista. No passado, a história da raça humana, milhares de anos atrás, na época dos hiperbóreos que se fixavam no Polo Norte, entre 13, 14, 18, 19, 20, 22 mil anos atrás e talvez até um pouco mais recuado, existia um grupo de seres advindos de outros sistemas existenciais, mas também já aqui fixados há muito, que desenvolveram, através de suas percepções, um modo fidedigno de entender a realidade e de entender as feridas dessa realidade. Eu aqui replico certas palavras que o nosso irmão e amigo Jean Valjean faz questão de mencionar. O sistema de Capella em Orbon e aqui na Terra, havia uma escola druídica, ou há uma escola druídica, cujo objetivo é ler a realidade, não se apegar a nenhum conceito, mas lançar um olhar processual sobre as coisas, de maneira a não criar nenhum tipo de verdade ou de nenhum tipo de dogma fechado. Isso aqui é o perspectivismo. Nietzsche, com as suas formulações, também assim pensara. Quando Nietzsche falava da transvaloração dos valores, ele ali postulava a necessidade de que cada ser humano deveria dar um salto nos valores do seu tempo, do seu Zeitgeist, para procurar ver de fora aquilo que a sua época produzira, ou poderia ter produzido, ou produziu, vamos assim dizer. Muito bem, o método, a face, a filosofia druídica, e essa palavra ela tem a ver com filosofia, já que druid significa filosofia. Os gregos herdaram esse conceito, e a partir dos pré-socráticos, a partir de Platão, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras e depois os outros filósofos da natureza, os fisicóios, chamados pré-socráticos, repite depois todos os demais, tentaram desenvolver uma arte filosófica cujo centro era e é a reflexão pormenorizada, processualizada, compreendida, no sentido de assimilar e de não fechar nada, de não circularizar nenhuma verdade a respeito dos temas da vida, a respeito dos temas da existência. Muito bem. A visão perspectivística
ou perspectivista, eu falei perspectivística, ela tem que também ser levada sobre o campo da ética e da moral. Eu detesto, e desculpe falar assim, mas eu detesto, eu não gosto muito do moralismo impositivo que estabelece um padrão único de comportamento para todos. Eu tenho inclusive dificuldade de me encaixar nesse tipo de coisa. E com isso aqui não me torno melhor do que ninguém, e também não me torno nem pior, talvez um pouco estranho ou esquisito. Mas sob a égide de uma ação ética, de uma ação moral, aí que a coisa fica difícil de estabelecer uma leitura sobre alguém, porque se precisamos ser multifacetados, se precisamos atuar de modo perspectivista, então no campo da ética e da moral e da ação de cada um de nós não deveríamos impingir nossos valores sobre os outros, porque isso aqui é uma atitude de covardia. Aqui está falando alguém que tem muito mais defeitos do que qualidades. Minhas qualidades são raríssimas. Não estou dizendo isso por charme intelectual, não. Estou falando isso porque sou assim. Mas eu não consigo ficar calado. E eu tenho algo em mim que impele a fazer essas reflexões, porque talvez seja uma necessidade minha, até mesmo de autocompreensão. Que nós devemos estabelecer como critério para a atitude benfaceja em torno de uma ação ética que envolva cada um de nós é o critério da liberdade, mas é o critério do respeito ao outro ser como o outro é. Nós não temos essa atitude. Nós assumimos faces e padrões e modelos, primeiro porque temos medo de achar o que o outro irá pensar a nosso respeito. Segundo, nós achamos melhor criar uma forma em comum de atuação porque estabelece uma fruição melhor no que se refere à convivência. Até certo, nesse ponto eu até compreendo. É lógico que a gente precisa estabelecer minimamente um código de conduta filosófico e ético geral, né? Talvez a regra de ouro caiba muito bem nisso. Mas ainda que essa regra sirva e seja aplicada, nada pode ser fechado, nada pode ser cristalizado. Eu não posso afirmar que José é isso ou aquilo e dizer, não, José será isso e aquilo para o resto da encarnação. E se José começar a se conscientizar, mesmo que lentamente, a respeito das próprias atitudes, e quando menos esperar, José já tomou uma outra atitude, já é uma outra pessoa, e alguém que tem o hábito péssimo de julgar e achar que ele será sempre desse modo, vai ficar, talvez, estranhando o fato de José já não mais agir do modo antigo. Ser perspectivista é assumir novas faces o tempo todo. É transvalorar o tempo todo. Lógico, nós não podemos ficar nos repetindo, cometendo os mesmos erros. Eu ainda me repito em muitos hábitos, em muitas ações, em muitos comportamentos. Não implica dizer que eu vou fazer isso no futuro. Há limite para tudo na vida e a gente precisa ter essa compreensão de que o limite precisa ser estabelecido para que um novo limite possa surgir em termos de ética e de moralidade, não de moralismo, que é uma atitude de imposição e de manipulação do sistema. A ética e a moralidade, ela nasce de uma ação genuína de cada um de nós. O moralismo não. Ele já é uma ação imposta para que um grupo de pessoas venha a tomar uma atitude X, Y ou Z. Pois bem, a atitude perspectivista que o pensamento druida antigo, que as escolas filosóficas da Grécia helênicas antigas, que as escolas atuais tentam reformatar, e uma delas, de maneira mais prioritária, o IEEA, o Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos, engendrado pelo nosso irmão Jean Valjean, tenta resgatar esses valores druídicos do passado, essa visão multifacetada, observando de maneira adulta e corajosa e ousada os aspectos estranhos da realidade, mas também ousando o novo
não se fixando em julgamentos e padrões imediatos e não condenando quem quer que seja. A atitude de condenação e de imposição de uma imagem em relação a alguém é uma atitude, repito, de covardia. Nosso momento atual é um momento de regeneração e de superação desses valores arcaicos e dessa atitude negativa, primitiva até. Repito, quem fala aqui é alguém que ainda cai e se levanta o tempo todo e não é por charme intelectual, mas é por ser um fato da minha condição. Mas eu não desisto de me levantar. Vou cair muitas vezes. Mas eu tenho uma mania, uma péssima mania de querer ficar em pé. Acho que a melhor atitude é assumir a atitude da fênix que renasce das próprias cinzas. Não importa o tempo, pode levar uma eternidade, 2, 3 eternidades, quantas eternidades forem, nós não podemos desistir jamais de nós mesmos. Não há obstáculo algum que nos faça ficar deitado no chão. É impossível. Espero que esse nosso áudio, vídeo, melhor dizendo, possa ter sido útil a você na compreensão de que a visão perspectivista da escola druídica, do pensamento nietzschiano, fundamentalmente das obras advindas de Jean-Val Elan, da revelação cósmica, possam ressoar em sua consciência, não como dogma e nem aqui como uma visão proselitista, mas como um convite a assumir uma nova face diante do todo e diante de nós mesmos, prioritariamente, fundamentalmente. Não há mais tempo para observarmos a vida alheia ou acusarmos o outro de defeitos que nós possuímos. O tempo é de reconstrução íntima, pessoal e intransferível, diante dos desafios que nos aguardam no futuro de médio a longo prazos na história humana. Somos todos parceiros e parceiras de uma aventura cósmica e, como tais, precisamos dar as mãos uns aos outros, não no sentido religioso, mas no sentido de maturidade, de consciência e de ética. E não é fácil, e para mim tem sido um desafio, mas eu gosto de desafios. Em outro momento, nós retornaremos. Um abraço a todos.